todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos na reta final, rumo ao dia de Pentecoste, dia 24, domingo próximo, é o grande dia. É o dia do encontro com Deus, é o dia do nosso casamento com Deus, o dia de você, amigo, amiga, ter uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Você que está vivendo os 50 dias rumo ao Pentecoste, com certeza você está se preparando para esse momento. Você está vivendo o jejum de Daniel, os 21 dias, e você está se preparando para este momento. Essa experiência vai ficar marcada para o resto da sua vida, meu amigo e minha amiga. Eu quero falar com você como você deve se preparar. Talvez essa é a pergunta. Como devo me preparar? Como devo me preparar para o dia de Pentecoste? Para o dia 24? Para o grande dia da festa? Esse é o nosso tema. O grande dia, o dia do meu casamento. O dia que ficará marcado na história da minha vida. O nosso Senhor Jesus, uma certa ocasião, falou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Levantou-se no meio dos discípulos, na véspera do grande dia da festa, e ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele se referia ao Espírito Santo. A quem não tem sede de ser selado, ser batizado com o Espírito Santo, a quem não tem sede de conhecer a Deus, de ter uma experiência com Deus, mas a quem tem sede, a quem está lutando para ter essa experiência com Deus, a quem está buscando de madrugada, está meditando na palavra, está se afastando das coisas do mundo, das coisas que contaminam, que desviam, que enfraquecem. Há quem nesse momento está resguardado, vivendo o jejum de Daniel com todas as suas forças, se preparando para esse grande dia, porque há uma sede imensa em receber o Espírito Santo. E é isso que você deve ter dentro de você, meu amigo, minha amiga. Sede de conhecer a Deus. Quando se tem sede, literalmente falando, você não para enquanto não encontrar a água para beber. Enquanto você não encontrar a água, o líquido precioso, você não para, você luta, você bate portas, você fala com todo mundo, porque você quer água, você quer saciar aquela sede. Assim é a palavra de Deus. Quando se tem sede em conhecer a Deus de verdade, você não para, você busca, você se entrega, você renuncia às suas vontades para fazer a vontade de Deus, você sacrifica o seu eu para que o eu de Deus prevaleça dentro de você. E tudo isso envolve uma preparação. Agora, como devemos nos preparar? Como devemos nos organizar para que o dia de Pentecostes, o dia 24, seja um dia memorável, seja um dia que venha a ficar na história da nossa vida? Primeira coisa que nós precisamos fazer é certificar que Deus é primeiro em sua vida. Você precisa fazer isso. A festa de Pentecostes era a festa das primícias. Quando todos subiam a Jerusalém para honrar a Deus como primeiro, a descida do Espírito Santo não foi nenhuma coincidência nesse dia. Era Deus dizendo que ele vem sobre os que o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Talvez o que está em primeiro lugar em sua vida é a casa, é o carro, é a esposa, é o marido. O que está em primeiro na sua vida são os bens materiais. Talvez o que está em primeiro em sua vida é o seu título. Você ocupa um cargo relevante na sociedade, e você faz disso como o principal. Isto tem estado em primeiro lugar na sua vida. O seu título, o seu cargo. Talvez o que está em primeiro lugar na sua vida é o seu orgulho de achar que é muito mais bonito que todo mundo.
a vaidade que você carrega, achar que é muito mais bonita que todo mundo, né? Essa vaidade tem sido uma fissura para você. Então, você precisa certificar isso, fazer uma avaliação, quem de fato é o primeiro. Se Deus não é o primeiro na sua vida, então você precisa se reorganizar e fazer com que Deus seja o primeiro. O dia do Pentecoste era comemorado na época que as pessoas separavam os primeiros frutos e traziam esses primeiros frutos no dia de Pentecoste para honrar a Deus, reconhecendo Deus como o primeiro em suas vidas. Então não foi nenhuma coincidência Deus escolher o dia do derramamento do Espírito Santo justamente nesse dia em que as pessoas separavam os dízimos como forma de reconhecer que Deus era o primeiro em suas vidas. E nós, nesse grande dia, teremos que estar com essa consciência. Estaremos na casa de Deus com essa consciência. Ele é o primeiro. Ele é o principal. Ele é o nosso Senhor. Ele deve ser o nosso Senhor. Se você diz querer estar no reino de Deus, então o Rei Jesus tem que ser o primeiro. Tem que ser ele que dita as regras, dita as normas. E quando você o coloca em primeiro lugar, ele entra. Porque Deus nunca vai querer dividir a sua glória com o carro, com a casa, com a esposa, com o marido, com o filho, com os pais, com as coisas do mundo. Jamais. Deus não vai compartilhar a sua glória com nada e ninguém. Então, se eu quero que Ele esteja na minha vida, eu devo colocá-lo em primeiro lugar, acima de tudo. A segunda coisa que você deve fazer, se preparando para o dia de Pentecoste, é limpar a casa. Você precisa fazer uma faxina, mas uma faxina geral. O Espírito Santo não habita em um coração sujo. O que suja a pessoa é o pecado. Só o arrependimento e o perdão de Deus a limpa. Se seu coração estiver sujo com qualquer coisa que desagrade a Deus, arranque de sua vida. As mulheres entendem muito bem isso quando se trata de limpeza. Quando você é surpreendida com uma visita e você diz assim, olha, eu tenho que limpar a casa. A minha pergunta é, como é que você limpa a casa? Porque há quem empurra toda a poeira para debaixo do tapete. Aparentemente está tudo limpo, mas há muita sujeira escondida. Então a pessoa que quer, de fato, ver a sua casa limpa de toda a sujeira, ela tira tudo. Tira os móveis, coloca para fora, faz aquela faxina, lava os móveis e depois volta a colocar os móveis para dentro, cada coisa no seu devido lugar. A casa fica leve, traz um ambiente de leveza, um ambiente saudável, um ambiente que dá verdadeiramente para habitar, para viver. Assim também é o nosso coração. Não pode ter nada escondido, pecado escondido, coisas mal resolvidas. Há quem carrega uma mágoa, um ressentimento. Há quem carrega algo dentro do coração porque ainda não perdoou. Há quem escondeu do marido que o traiu, escondeu da esposa que a traiu. Há quem escondeu do patrão que roubou a empresa, e isso tem lhe feito mal, isso tem deixado a sua mente pesada. Aí você diz assim, mas, bispo, se eu falar, eu vou ser expulso da empresa. Se eu falar para o meu marido, ele vai se separar de mim. Se eu falar a verdade, aquela pessoa vai deixar de ser minha amiga. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é mais importante?
Aí vamos no primeiro passo, né? Se Deus é o primeiro na sua vida, as consequências de você confessar já não é um peso, já não é um problema para você. Passa a ser o problema de Deus, porque Deus vai cuidar de você. Deus, ele vai fazer o que você não pode fazer. Você pode até colher as consequências do ponto de vista físico, no exterior, mas o seu coração estará limpo e você terá paz, paz na alma. Ainda que isso cause uma tragédia do ponto de vista físico, do ponto de vista exterior, mas entenda, meu amigo e minha amiga, que o importante é que a sua alma esteja bem, a sua alma esteja em paz. Você precisa de paz. Você não pode viver uma vida de cristão com a mente acusada, a mente pesada, a mente carregando o peso do pecado, o peso do erro. Não pode. E se você deseja ir para o dia 24, o grande dia, o dia do recebimento do Espírito Santo, você precisa chegar nesse dia com a sua consciência e o seu coração limpo de todo o mal. Aí vem o terceiro passo da preparação. Buscar com todas as forças. Os discípulos estavam no cenáculo e concentrado, focado na total promessa do Pai. Esse era o espírito, essa era a fé. Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto seja derramado o Espírito Santo, até que a promessa se cumpra. Eles poderiam cada um ficar em sua casa, em seu trabalho, mas eles se desligaram de tudo e ficaram focados na busca ao Espírito Santo. Isso significa, meu amigo e minha amiga, que se você deseja de fato receber o Espírito Santo, você precisa se desligar desse mundo. Quando eu digo se desligar desse mundo, você precisa se desintoxicar daquilo que nos distrai, principalmente as redes sociais, as amizades, aquilo que nos tem feito perder tempo. Perde-se muito tempo diante das telas, perde-se muito tempo diante do telefone, diante das notícias, diante daquilo que não acrescenta absolutamente nada. Você não vai ficar 24 horas na igreja, não. Mas você vai ficar 24 horas na presença de Deus, ou seja, a mente focada nas coisas de cima, nas coisas do alto. Aquilo que o apóstolo Paulo falou em Gálatas: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, andar em espírito é isso. Você ficar focado nas coisas de cima, nas coisas do alto, e não apenas nos pensamentos. Mas você deve orar, acordar de madrugada, escolha um horário, 3 horas, 2 horas, 4 horas, 5 horas, ao seu critério, para buscar o Espírito Santo. E além da busca, meditar na palavra. Buscar ouvir a voz de Deus através da meditação na palavra. Esses 3 passos é a preparação para o grande dia de Pentecoste. Eu repito: primeiro, certificar de que Deus é o primeiro na sua vida. Segundo, limpar a casa, limpar o coração, a mente. Terceiro, colocar toda a força na busca, colocar toda a força na sua entrega. Isso é extremamente importante se você deseja ser selado, batizado com o Espírito Santo no dia 24 de maio, o grande dia de Pentecoste. Já segue o Facebook do Bispo Alberto II? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto II e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.